Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Muito prazer, meu nome é João, eu sou um empreendedor, né? Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês uma comparação que eu fiz, né, sobre Direct Response versus negócio sólido, onde eu falo basicamente quais são os lados positivos do Direct Response, quais são os lados negativos, quais são os lados positivos do negócio sólido e também os negativos, e no final eu apresento para vocês o modelo que a gente está seguindo aqui na minha operação, né, que é o modelo que eu achei assim, o melhor modelo a ser seguido, né, que junta justamente os dois modelos, né? Então você tem ali o melhor dos mundos do Direct Response, como também você tem o melhor dos mundos do negócio sólido, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João. No ano passado a gente captou mais de 74 mil clientes, fez mais de 3 milhões ali com low ticket. No início desse ano a gente fez uma pivotagem de mercado, onde a gente está trabalhando ali com um expert, né? Então no formato ali onde o expert, enfim, já vou contar um pouco mais, mas já adiantando, né, onde o expert vem de um lado educacional e depois a gente transforma isso num negócio sólido, beleza? Antes disso, eu também já tive agência, já participei de outros projetos de coprodução, né, outro projeto que faturou mais de 2 milhões, já captei vários clientes, enfim, estou nesse mercado digital há bastante tempo. Espero que esse vídeo te ajude e vamos lá para o conteúdo sem enrolação. Bom, então aqui eu listei basicamente os lados positivos do Direct Response, né? O primeiro deles é muita escala, né? Muita aquisição em volume, né? Ou seja, como assim? É muito fácil você adquirir muito cliente, né? Como aqui em cima eu te mostrei, a gente conseguiu captar 74 mil clientes em cerca de um ano. Se a gente for falar de um negócio sólido, né? 74 mil clientes é praticamente uma cidade, né? Se a gente for falar de um negócio sólido, cara, muito negócio aí não capta isso por ano, beleza? Na verdade, poucos negócios captam esse tanto de cliente por ano. Por quê? Porque eles têm uma forma diferente de olhar para a aquisição de cliente, né? Porque eles olham muito mais para a valorização desse cliente. Eles entendem ali que isso traz muito mais dinheiro, traz muito mais lucro líquido, né? E realmente, é um negócio que eu sempre falo ali para o meu sócio, que é justamente isso, cara. Você fatura muito, não significa nada. O que significa é margem de lucro, né? Então, qual que é a sua margem de lucro? No Direct Response é muito comum a gente ver ali pessoas faturando muito alto, né? Então, pô, ainda mais nesse mercado aí de Nutra, que tá super em alto nos Estados Unidos, a galera fatura, sei lá, 100 mil por dia, 1 milhão por dia. Sabe qual que é a margem líquida ali no final para o sócio, né? Quanto que entra de dinheiro na PF dele, né? Quanto que entra realmente na conta, pessoa física dele? É pouco dinheiro, porque o Direct Response, se não feito com uma inteligência, ele tem uma margem de lucro baixa, né? Porque você investe muito em mídia. Então, falando sobre os pontos positivos, muita escala, né? Então você consegue escalar sim, muito fácil, muito rápido, né? Não tão fácil assim, perdão, me retifico, mas você consegue escalar muito rápido se você acertar a mão. Não é sempre que eu acerto a mão e não é tão fácil assim, mas você consegue escalar muito sim se você acertar a mão. Isso faz com que você tenha um caixa rápido, né? Então facilmente ali você consegue fazer, se você acertar a mão, né? Você consegue fazer ali 100, 1 milhão, enfim, 10 milhões, dependendo. Só que, para você colocar isso aqui de lucro líquido no bolso, cara, são raríssimas as exceções, tá? Faturar isso aqui, cara, tem muito. Agora, colocar de lucro líquido, né, de margem líquida, cara, muito pouco, beleza? Então, assim, é fácil fazer o caixa rápido, só que não é fácil manter fazendo esse caixa gordo que você fez, vamos colocar assim. Porque justamente é um modelo de negócio que você tem que ter muita inteligência, porque senão a conta não fecha, tá? Outro ponto positivo, 100% mensurável, então você consegue saber exatamente qual é o furo. Por exemplo, no low ticket ali que eu mostrei para vocês, o funil nosso era um ad, esse ad levava para um quiz, esse quiz tinha uma página de venda e aqui tinha o checkout. Se a pessoa sai aqui, eu sei onde está o problema. Se a pessoa sai aqui, eu sei onde está o problema. Se a pessoa sai aqui, eu sei onde está o problema. Se a pessoa sai aqui, eu sei onde está o problema. Diferentemente no negócio sólido, né? De uma, sei lá, Casas Bahia da vida, né? Um negócio que está aí por mais de, sei lá, 50 anos, não sei quantos anos tem, mas enfim, um negócio que dura muitos anos. Você não tem tão claro assim aonde está o problema. E isso é muito bom do Direct Response, que você consegue saber exatamente onde está o problema. Porque se você ajusta, você escala rápido.
né? Então isso é muito bom. Velocidade de implementação. Cara, eu acho que não existe nenhum outro modelo no mundo que você consegue literalmente gravar uma VSL, gravar os ads, publicar e começar a rodar tudo em uma semana. Tipo, você para pensar que é um negócio ali de, pô, que tem potencial de faturar 100, 200, 300 mil por mês, você conseguir montar em um final de semana esse negócio é bizarro, assim. Só que exige sim que você tenha experiência para fazer com que isso dê certo, tá? O iniciante ele não vai conseguir ter uma velocidade de implementação como uma pessoa sênior, né? Isso é óbvio. Só que, mesmo assim, comparando os dois mercados, a velocidade de implementação é muito maior do que um negócio sólido, por exemplo. Outro ponto muito positivo, a equipe é enxuta, né? Eu conheço um cara aí que está fazendo, pô, mais de 2 milhões por mês de lucro com 3 pessoas na equipe. Então, assim, onde que você vai ver isso no mercado sólido? É muito difícil. Outra questão, menor barreira de entrada, né? Então, por isso que é muito comum aí aquelas ofertas, né, do Thiago Finch, etc. Vende o sonho, né, para entrar no marketing digital como se fosse, cara, sei lá, a coisa mais fácil do mundo, né? Como se fosse ali um hobby que você ganha dinheiro trabalhando da praia. Mas não é assim, a gente sabe que quem faz grana de verdade não vive na praia, não trabalha da praia, na verdade trabalha até mais do que uma pessoa no mercado corporativo normal. Tá? Então, só que realmente tem uma menor barreira de entrada. Basta você ter um celular, basta você ter, pô, ali 5 mil reais de caixa para você investir em anúncios, você já consegue ali tracionar um negócio. Diferentemente de você abrir um negócio físico, por exemplo. Então, assim, tem uma menor barreira de entrada. E também uma menor complexidade. É complexo sim, você tem que ter experiência sim para rodar um direct response, só que comparando com o modelo de negócio de um mercado, de um negócio sólido, com certeza a complexidade é menor. E agora os lados negativos, né? Bom, acho que esse aqui é o 01, né? Todo mundo que roda aí direct response, que faz, enfim, que trabalha com isso por mais de, sei lá, 3 anos, sabe o quão chato é você depender de canais de tráfego, né? A sazonalidade. Sim, existem estruturas que você consegue otimizar isso dentro dos próprios canais, como, por exemplo, estratégia, né? Eu fiz aí recentemente um vídeo sobre bid cap, por exemplo, que é uma estratégia do Facebook, né? Uma estratégia de campanha, de tráfego, etc., que você consegue otimizar essa sazonalidade, porém, né, mesmo assim, ainda assim, você depender ali de um canal de tráfego como 100% da sua receita é algo extremamente perigoso. Então, assim, eu coloco isso aqui como 0,1 e talvez o maior dos problemas, né? Vou até colocar uma seta aqui para representar isso. Outra questão muito ruim é a baixa fidelidade, né? O LTV baixo. Então, o que é LTV? LTV é a vida do cliente, né? O lifetime value ali do cliente. Então, esse cliente ele fica quanto tempo com você, com a sua empresa? Ele te paga por quanto tempo? Por exemplo, uma barbearia é um lugar que, por exemplo, sei lá, eu, né, sou um cliente que tem um LTV alto, porque eu não troco do meu barbeiro. Eu fico lá durante anos. Então, é um negócio com LTV alto. Agora, por exemplo, um curso que eu comprei de um cara que vendia, sei lá, modelo de criativo, eu tenho LTV super baixo, porque eu só comprei um curso de 60 reais do cara, tipo, só um template do cara. Então, assim, é difícil você ter um LTV alto, a não ser que você aplique o que eu vou falar lá no final do vídeo, beleza? Bom, risco de reputação. Isso aqui é algo muito grave, que eu vejo muitas pessoas cometendo, que é justamente fazer parceria com expert, fazer ofertas ali milagrosas e, cara, ferrar com a reputação do cara. E eu acho que não é esse o ponto, né? Você sim tem que fazer dinheiro, sim tem que gerar receita, mas tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui, uma vez perdida, já era. Né? Então, reputação é uma coisa ali que você tem que olhar com certo zelo, né? E outro ponto, muito grave também, sem equity, né? Então a empresa ela não vale nada porque você não sabe quanto que ela vai faturar mês que vem. É um anúncio seu ali que está performando, trazendo 1 milhão por mês, pode ser que pare e você fature R$0 no próximo mês. Né? Pode acontecer. Né? Então, de dar algum problema, enfim, pode rolar. Só que qual que é o ponto? O ponto é que se você ajustar esse modelo, ele começa a ser muito interessante, porque você começa a usar desses lados positivos, né? Esses lados positivos do direct response com os lados positivos do negócio sólido. Então, o que um negócio sólido, por exemplo, tem de lado positivo?
ele tem uma maior previsibilidade de receita. Além disso, que eu não coloquei aqui, né, ele tem múltiplos canais de receita, né, então vou colocar MR como múltiplos canais de receita. Ele tem um alto LTV, ou seja, um cliente fica com ele muito tempo, né, então, por exemplo, um Nubank da vida, o cliente entra como cliente, né, e, pô, se ele usa cotidianamente, se é o banco dele, ele vai ter um alto LTV, ele vai ficar ali por 10, 20, 30 anos, né, então é um alto LTV. Equity, né? Eu acho que essa é a maior diferença de um mercado sólido, de um negócio sólido, que é valorização do seu ativo, né? Como se você construísse um imóvel e tivesse a oportunidade de receber aluguel infinitamente, né? Então, isso aqui é muito rentável. Você pode, sim, por exemplo, vender o seu negócio, ficar com uma parte e ficar recebendo, por exemplo, porcentagem de lucro, como é muito comum aí em empresas listadas na bolsa, por exemplo, né? Onde o sócio, ele, beleza, aposenta, mas ainda tem uma porcentagem e fica recebendo aportes mensais ali, que é basicamente a distribuição de lucro dessa empresa, né, os dividendos ali. Isso é muito comum. Outra coisa, vender a empresa, né, então você tem uma empresa que fatura ali 100 milhões de reais por ano, essa empresa ela vale, por exemplo, 10 vezes isso, ela vale 1 bilhão, né, então você consegue vender esse ativo por 1 bilhão e aí você vê qual que é a sua porcentagem dessa empresa e consegue muita liquidez na sua pessoa física, né? Então, enfim, é algo muito interessante, é algo que eu ainda não tenho tanta especialidade, mas é algo que eu estou vendo com cada vez mais carinho esse mundo de equity, porque realmente é o próximo passo, tá? Outro lance muito importante, indicação. Né? Eu vejo que essas empresas, né, todas elas, sem exceção, olham com muito zelo, muito, essa parte de indicação. E aí aqui entra o quê? Entra a comunidade, né? Entra ativação da base, entra, cara, inúmeras estratégias ali para você ter uma indicação. Tá? A indicação não é somente uma pessoa te indicar um outro potencial cliente, não é só isso. Uma indicação é você entender que o seu produto é tão foda a ponto das pessoas elas começarem a comentar sobre o seu modelo de negócio, sobre o seu negócio, né? Para as outras pessoas que são amigas delas. E um fato curioso, quando você tem indicação para um cliente que é muito próximo do seu cliente ideal ou é exatamente o seu cliente ideal. Porque pensa, se você tem a Maria Chiquinha como cliente ideal, aonde estão as outras Marias Chiquinhas? Né? Estão aqui, né, nessa rede da Maria Chiquinha. Então ela conhece, né? Esse aqui vira sim uma base onde as duas ali têm uma contribuição entre si, né? Elas têm ali o que eu chamo de comunidade, por exemplo, ou o que eu chamo, enfim, de colaboração, né? Pensa numa relação. Você conhece pessoas parecidas com você, você gosta de pessoas parecidas com você, então seu cliente também vão ter potenciais clientes parecidos com o seu ICP, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, alta valorização do cliente existente. Então, esse cliente aqui, essa Maria, ela vale muito mais para esse negócio do que, por exemplo, um cliente novinho, né? uma mulher novinha, né? Por exemplo, que entraria no negócio aqui a troco de nada, né? Ou, por exemplo, você tem que pagar R$500 para ter essa cliente. Essa cliente que está aqui dentro, ela vale mais do que essa pessoa que vale R$500 aqui. Só que o negócio sólido, ele olha para os dois lados. Ele olha para essa aquisição de cliente e olha para a retenção de cliente. Então, isso é muito interessante também. Beleza? Bom, então, basicamente, vamos para o próximo ponto. Modelo de negócio. Né? Então, você tem um negócio ali que faz sentido, que a conta fecha. Por exemplo, o supermercado. Né? O supermercado ali é muito comum que tem uma baixa margem de lucro. Porém, o supermercado é um ótimo modelo de negócio se o supermercado tiver, por exemplo, produtos dentro do mercado. Né? Então, se olhar o supermercado como um modelo de negócio, ok, é um modelo ruim, porque tem uma baixa porcentagem de margem de lucro. Né? Para quem não sabe, um mercado aí gira em torno de 2 a 5% estourando. Normalmente é de 2 a 1, tá? A porcentagem de lucro líquido desse mercado, ok? E aí o que esses mercados eles fazem? Eles começam a usar do negócio deles, por exemplo, aqui eu vou colocar
no mercado aqui, eles começam a usar dessa vitrine de produtos que eles têm aqui para vender os próprios produtos deles, né? Então, e aí o que eles fazem? Eles colocam aqui esses produtos à venda, né? Então é muito comum você ver marca de pão de supermercado, é muito comum você ver um açougue, é muito comum você ver uma marca de limpeza do supermercado, enfim, várias frentes do mercado que fazem com que o modelo de negócio supermercado comece a fazer mais sentido, comece a ter mais lucro. Então, isso é muito interessante, é muito comum nesse mercado, né? Por exemplo, enfim, tem inúmeros exemplos onde é feito isso, mas isso, para quem não sabe, se chama modelo de negócio, né? A inteligência do negócio ali por trás, né? A lógica por trás da monetização do negócio, né? Não é simplesmente você vender uma banana ali, né? Você vende, mas já pensando ali no próximo passo, tá? Então é muito importante você ter um modelo de negócio muito bom. E o lado positivo do negócio sólido é que ele tem obrigatoriamente um modelo de negócio muito bom, né? Então isso é muito importante. Outra coisa, equipe muito bem treinada e cultura alinhada. Isso aqui é algo que é impossível, é praticamente impossível você ver nesse mercado digital, porque normalmente as pessoas contratam muito mal e não sabem fazer uma cultura, né, de empresa foda. E isso é muito preocupante, tá? Inclusive quando eu contratei pessoas ali que, cara, não deu certo, tá? Não deu certo, a cultura não estava alinhada, a gente contratou ali pelo motivo errado, cara, não deu certo, isso é normal. Agora, com um negócio sólido, o processo já é muito mais profissionalizado, então você tende a contratar pessoas melhores. Outro ponto que negócio sólido trabalha muito bem é o senso de comunidade, né? Então você trabalhar com essa comunidade justamente por quê? Porque a comunidade está aqui, ó, são os clientes, né? São os potenciais clientes novos e são os clientes existentes, né? Então, como que você junta os clientes velhos que já estão satisfeitos com os clientes novos que ainda não te conhecem bastante? É para você começar a fazer um efeito bola de neve, né? Onde ela vai ficando cada vez maior e essas pessoas sejam a sua mídia, né? Essas pessoas sejam os seus maiores propagadores, né? Então, isso também é algo muito utilizado ali em negócios sólidos. Quais são os lados negativos? O payback demorado, né? Então, por exemplo, hoje estava vendo um vídeo do Theo Braga, onde ele estava mostrando a lógica por trás daquela academia daqui de São Paulo que chama Six, né? Que é uma academia de luxo que cobra R$ 4.500 por mês. O cara estava falando que o payback da academia é de 3 anos, né? 3 anos e meio. O que significa isso? Que a academia custa 15 milhões para ser feita, 15M. Perdoa a letra aí, hein, rapaziada, porque escrever com mouse é difícil. E isso aqui é pago em 3 anos e meio. Então, assim, você tem um payback, né? Você vai conseguir esse retorno do investimento a partir de 3 anos e meio. Só que faz sentido porque é um negócio que vai durar a vida inteira, né? Então, faz sentido você investir 15, 20 milhões porque é um negócio que vai te render ali, enfim, distribuições de lucro muito maiores, né? Uma porcentagem de lucro muito maior do que, por exemplo, qualquer fundo ali de investimento. Então, faz sentido. Então, um lado negativo é esse, né, o payback demorado. Outro lado negativo é o maior custo inicial, né? Você tem, como eu falei ali acho que eu não falei, né? Mas um lado positivo do negócio sólido é que tem uma alta barreira de entrada. Mas o lado negativo também é que tem um maior custo inicial, né? Como tem um maior custo de entrada, né, uma maior barreira de entrada, tem um maior custo inicial também. Então, assim, são coisas a se ponderar, né? Outra coisa, difícil de mensurar, é difícil você saber exatamente onde está o gargalo, né? Por exemplo, pensa numa CIMED da vida. Como é que eles vão saber que uma campanha de marketing deu certo ou não? A não ser que a campanha seja muito grande e aumente muito as vendas das farmácias, enfim, e os farmacêuticos comecem a comprar cada vez mais, é difícil de você mensurar um sucesso disso, né? Então é difícil de mensurar. Só que tem um lado positivo também, né, que, enfim, todos esses que eu falei aqui acima, né? Só que, assim, sobre essa mensuração, no Direct Response, você tem de forma muito
mais assertiva aonde está o erro, né? Você consegue ver de forma muito mais assertiva onde está o erro, e isso, cara, é assim, muito satisfatório, né? Porque você consegue ajustar. É muito comum, por exemplo, a gente está aqui no nosso negócio, a gente está, sei lá, convertendo 2%, aí a gente coloca uma thumbnail de recuperação na VSL e a gente começa a converter 4%, né? Ou então a gente fez um exit pop-up, porque a gente viu que o nosso checkout aqui não está convertendo tanto. Então a gente fez um pop-up para aparecer e oferecer um desconto de 20%. E aí o nosso checkout que convertia 20% começou a converter 40%. Né? Só que aí você sabe disso, você sabe otimizar isso como? Olhando para a porcentagem, porque você tem esses dados. Agora no mercado de negócio sólido você não tem. Né? Então é difícil você mensurar isso. Outra questão, complexo de operar. Então, normalmente é algo que exige um gerente, né? Sempre tem cadeias ali de funcionários, então tem o funcionário operacional, o funcionário que olha o operacional, o funcionário que guia essa gerência, né? Então é muito mais complexo de você operar uma empresa assim. Outro ponto, menos agilidade para pivotar de mercado, né? Então, por exemplo, começou a ter uma adaptação muito grande, o mercado começou a ir para um outro lado. É difícil você pivotar, né? É difícil você adaptar ali. Só que se você utilizar, né, disso aqui, né, de todos os pontos negativos, né, eliminar todos eles. Então, se você elimina todos esses lados negativos, olha só para esses lados positivos aqui. Elimina esses lados negativos do Direct Response e pega só esses lados positivos aqui do Direct Response e junta com esse, né, você tem o que a gente está seguindo aqui hoje, que é basicamente o que eu chamo do modelo de Direct Response sólido, né, onde você usa ali o lado educacional, né, então, por exemplo, vou falar do meu caso, tá? A gente está usando um lado educacional, então a gente faz uma VSL, né, nosso funilzinho ali básico de Direct Response, anúncio, através de uma mídia paga, traz para uma VSL, uma página com uma VSL, essa página leva para um checkout, então vou colocar um carrinho aqui desenhado, e esse checkout leva para a área de membros, beleza? E aí esse é o funilzinho básico aqui, né? Então um ticket ali de 189, 200 reais, né? Vou colocar 200 reais aqui porque a gente testa vários tickets, mas é isso, beleza? Então a gente tem esse lado educacional, fazendo esse funil de VSL, onde a gente consegue sim ter muita escala, né, colocar muito cliente para dentro ali. Então, como eu tinha falado para vocês, né, aqui no low ticket a gente faz um funil diferente, mas a gente conseguia muito volume. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre o modelo de negócio de low ticket, né? Se você quiser, se você tem interesse nisso, se tem dúvida se é bom ou não, vê esse vídeo que eu falei coisas interessantes lá. Eu acho que vai contribuir aí se você tem interesse em low ticket, tá? Só que aqui a gente tem um lado diferente. A gente traz pessoas mais qualificadas que pagam um pouquinho mais caro, né? Sai ali de um ticket de 39 que a gente vendia no low ticket para 200 reais, é um baita aumento, né? Então, assim, mesmo assim a gente consegue colocar muita escala, muito volume, né? E isso faz com que a gente tenha caixa rápido, que é muito importante para a gente criar qualquer projeto, né? Sem despender ali de um alto capital. Então a gente usa dos lados positivos, né? Lembra que eu falei lá do Direct Response, né? Que tem esse lado muito positivo, de caixa rápido. E também é 100% mensurável, isso é muito bom. Então a gente está fazendo um lado educacional, a gente está trazendo muita gente para dentro, né? Então a gente faz uma VSL, vende um curso, esse lado educacional tem muitos alunos, a gente conseguiu implementar isso muito rápido, né? Porque a velocidade ali foi muito rápida, então em menos de um mês a gente colocou tudo para rodar, já estava validando, já estava vendendo. Equipe super enxuta, né? Tem eu, somos 4 pessoas, né? Somos 4 sócios ali, então assim, são super enxuta, a gente tem só um funcionário, e a gente já está tendo um resultado muito, muito, muito bacana, beleza? E uma margem de lucro que é o que eu falei desde o início, né? Alto, tá? Então a gente está tendo ali uma margem de lucro superior a 20%. Entregável experiência ao cliente foda. Então, assim, todas as nossas clientes que seguem ali o nosso curso, né? O nosso lado educacional,
elas têm sucesso. Isso é muito foda, porque isso faz com que a nossa comunidade fique muito foda, né? A nossa comunidade, é muito comum a aluna entrar e falar, e aí, como é que faz isso? E as nossas próprias alunas já respondem. Por quê? Porque as alunas tiveram resultado. Isso faz com que a gente tenha um alto LTV e um senso de pertencimento muito grande. João, como assim alto LTV se você está vendendo um curso? Aí que entra o ponto. A gente não está vendendo só curso, porque o lado educacional, ele é uma aquisição para o lado de serviço, né? Então você tem ali o lado de serviço crescendo em conjunto, tá? E o lado de serviço, ele é muito bom porque ele traz essa solidez do negócio sólido, né? Então toda a nossa base educacional vira cliente do serviço e fã do serviço. João, e o equity que você falou? Como é que vocês vão trabalhar equity? Calma, vou chegar nesse ponto. Mas a gente vai conseguir sim trabalhar com equity, beleza? Outro lance, muito importante. Indicação, né? Então, indicação, a gente trabalha muito, né, com essa comunidade. Os clientes, porque eles têm resultado, eles comentam com os familiares e a gente consegue aumentar muito a base de clientes ali que conhecem a gente e que vão indicando para outros familiares. Então, qual que é o lance do equity, né? O equity está justamente aqui, né? O equity está aqui, ó. Então, assim, a gente cria um braço de equity usando a educação, beleza? Então, o que a gente faz é educação joga para o serviço e o serviço envolve a nossa marca. Então, a gente não tem mais aquele gráfico que é assim, né? Assim, ó. E aí cai, né? Agora a gente tem um gráfico que é assim, porque a gente tem um serviço sustentando, tá? Então, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Com isso a gente tem velocidade do Direct Response e a gente tem a solidez do negócio sólido. Bom, espero ter gostado. Espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. Se gostou, já se inscreva aqui no canal, que vai ser um prazer enorme te ter aqui comigo, beleza? Deixa o like também nesse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que precisa saber disso antes de começar um negócio novo no digital, enfim, ou até mesmo antes de começar um negócio ali físico mesmo, né? Envolve Direct Response, que você vai ganhar mais velocidade, e envolve mercado sólido, que você vai ganhar mais solidez. Um grande abraço e valeu!